as reações de apoio das lajes nas vigas não são exatamente lineares, por que que isso acontece, como é que na vida real isso ocorre. Então, assim, é uma aula bem completinha, né? Eu espero que vocês tenham absorvido aí os conceitos. O intuito delas é que realmente, da primeira aula, é que realmente vocês entendam o que é essa análise estrutural de vigas contínuas, diferente daquela análise que nós fazemos de vigas isoladas, né, vigas independentes, ou vigas biapoiadas, biengaçadas, engaçada apoiada. Aqui a gente está lidando com uma situação real que eu tenho uma viga que vai ter múltiplos apoios intermediários, e por conta disso a gente não consegue trabalhar com modelos tão sofisticados igual antes, né, que era questão de vigas e tudo. O sumário, só para a gente lembrar, eu mostro então a plataforma e como se calcula as ações atuantes nas vigas, ou em vigas, né? Essa parte da atividade que eu postei para vocês, ela está pronta já, tá? Então vocês não vão precisar de fazer o cálculo das cargas atuantes na viga, exceto o peso próprio. Lá na atividade, eu vou mostrar mais adiante também, eu explico que essa carga era só referente das reações de apoio, tá? E a plataforma, naturalmente, ela também já está disponível. Além disso, depois é feito o cálculo dos voos efetivos de vigas, isso vocês irão fazer, tá, na atividade. E depois é utilizar um dos modelos, né, para vocês calcularem. O modelo que eu recomendo lá, que eu peço que façam na atividade, é o modelo de vigas contínuas a partir da utilização do F2. Vai ser o que a gente vai utilizar, tá? Aqui na aula eu mostro esse modelo e mostro também outras condições, tá, que é possível a gente fazer. Então, só para lembrar, essa era a atividade desenvolvida durante essa aula gravada. Lembrando, na verdade, relembrando com vocês, as ações atuantes, a gente está pegando essas ações atuantes das lajes, tá? Ou da laje, dependendo da viga que tem a contribuição de apenas uma. Então, as ações atuantes em lajes são do tipo variável e permanente. Permanente, proveniente dos revestimentos do peso próprio, e variável acidental, proveniente da utilização. Fez isso, a gente encontra o G mais Q, isso tudo está associado a NBR 61/2019. Com isso, a gente calcula comprimentos efetivos da laje, nada de novidade até aí, tá? Para a partir disso, a gente calcular reações de apoio. Aqui eu não estou me importando com momentos vetores, que era aquilo que a gente utilizava lá em laje para dimensionar a armadura. Então, aqui eu não estou preocupado com a armadura da laje, estou preocupado com o quê? Como que essa carga da laje vai ser transmitida para as vigas? Porque no nosso modelinho lá de análise estrutural, a distribuição das cargas segue o seguinte modelo. Cargas estão atuando em lajes, essas cargas são distribuídas para as vigas. As vigas podem ter outras cargas além das convencionais também sobre elas, seria da laje, né? Poderia ter alvenaria, tem o peso próprio, etc. Com essas cargas na viga, a gente tem a distribuição dessa carga para os pilares e dos pilares para as fundações, tá? Então, aqui o procedimento, por que a gente calcula a reação de apoio das lajes? Exatamente para obter, né, a carga que vai estar incidindo sobre a minha viga, tá? Nada de novidade também. A gente fez isso em concreto armado 1, não temos novidade aqui. Depois disso, pessoal, aqui é só um modelo, né, para vocês entenderem. Lá na atividade eu não contei carga de alvenaria, tá? Mas quando você calcula a reação de apoio, as reações de apoio da laje ou das lajes incididas nas vigas, você, além dessas cargas que vêm da laje para a viga, você também pode ter cargas provenientes da alvenaria. Do peso próprio sempre que você vai ter. Simples de calcular, basta pegar a seção transversal, nesse caso 20 vezes 40 vezes 20 km por metro cúbico. E a carga de alvenaria, aí essa depende do tipo de alvenaria e da altura de alvenaria. Por isso, a necessidade do corte. Fez isso, você vai ter, então, as duas cargas permanentes atuando diretamente na viga. A gente pega isso e soma, então, com as cargas referentes à laje, tá? Essas cargas referentes à laje, a gente vai utilizar elas. Eu mostro aqui a separação da carga permanente acidental em percentual, só para vocês entenderem. Lá na frente a gente vai utilizar isso separado.
E aí, de posse disso, esse G mais Q aí, ó, de 12,04 kN por metro, é a carga total atuante na viga, considerando peso próprio, considerando reação de apoio da laje, considerando peso de alvenaria. Com isso, a gente passa a calcular, então, os vãos efetivos da viga. Até aqui teve alguma dúvida? Boa parte é só lembrança e recordação, né? Alguma dúvida nesse primeiro tópico? Lembrando que eu só estou relembrando com vocês a aula do vídeo, tá? Depois disso, o cálculo de vãos efetivos de viga. Então, eu faço bem detalhado também, mas aqui só para que vocês entendam, né? Os vãos efetivos são calculados igualzinho a gente fazia com lajes, do mesmo jeito. Só que a diferença aqui é que a gente tem a largura do pilar. Ao invés de ter a largura da viga, a gente tem a largura do pilar. E essa largura vai variar, tá? Se eu tiver com a inércia na maior ou menor direção. Mesmo jeito, L efetiva é L0 mais A1 mais A2. E aqui eu mostro, né, um exemplo de uma condição em que a gente tem uma situação que a gente chama de trecho rígido, ou uma barra rígida, né? É o que? Exatamente essa distância do centro mesmo, da posição onde que o comprimento da minha viga efetiva encerra e o centro do pilar. Essa regiãozinha, ela não faz parte da viga, mas ela faz parte do pilar. A gente representa ela exatamente para conseguir representar o pilar no centro exato, tá? Então tá aqui, representação da minha carga distribuída sobre a viga, comprimento efetivo. E aí a gente vai ver os diferentes tipos de modelo, né? Eu mostro esse aqui, eu não vou me ater a ele. Esse de viga contínua, como é que funciona? Eu considero ele de maneira simples, os vãos, os apoios eu calculo ele por uma recomendação normativa que nos permite fazer uma rigidez equivalente, tá? Do vínculo de pilar. Por que disso? Porque, na verdade, se eu tiver o pilar com a menor inércia, se ele estiver virado, ele vai tender a permitir que essa viga rotacione mais. Se ele tiver na maior inércia, como é o caso do plano do P3, ele vai impedir essa rotação mais, ele vai estar mais vivo. Então, esse cálculo é exatamente para encontrar um coeficiente de rigidez desse nó da viga, para a partir disso a gente representar. Por quê? No final das contas, pessoal, a gente não tem, quase não existe essa possibilidade de você ter uma viga ou totalmente apoiada ou totalmente engastada. Quase sempre a gente vai estar numa condição de um nó semi-rígido, tá? Especialmente os da extremidade. E a norma vai permitir fazer isso. Nesse caso, houve uma redução de 7% desse momento do setor negativo. E aí a gente tem que ficar juntando, né? Eu faço o cálculo como os apoios externos apoiados, depois engastados, e vou somando isso. Eu particularmente não gosto desse modelo, porque ele é bom quando você está fazendo só a mão. Você não tem nenhum software para utilizar. Ele é um excelente modelo para você fazer tudo à mão. Mas o outro modelo, que é esse pórtico H, que seria esse modelo de pórtico plano, pessoal, aqui a gente tem o benefício de representar a rigidez do pilar e já no modelo de análise estrutural. Ou seja, eu não estou avaliando mais apenas viga, uma viga com apoios, né, intermediários. Eu estou avaliando agora um pórtico, tá? E nesse pórtico eu tenho benefício, de conseguir representar a rigidez dos pilares. Então, eu não tenho que encontrar aquele K que a gente calculou no primeiro modelo. Não preciso fazer isso. E, galera, né, aproveitem a oportunidade que vocês têm, porque, assim, dificilmente tem uma aula dessa durante a graduação. Normalmente são temas de pós-graduação para se discutir a respeito disso. E, além do mais, esses desenhos bonitinhos foi tudo eu que fiz. Então, aproveite, tá? Deu trabalho para mim. A norma vai permitir essa condição, eu explico isso, é uma possibilidade de você representar de uma maneira melhor. Eu apresento a barra rígida, tá? A barra rígida ela vai existir quando o meu comprimento efetivo da viga não chegar até o centro do pilar, que foi o nosso caso. A gente calculou o comprimento efetivo, se você olhar aí na figura, e ele deu 5,42 metros. Só que a distância de centro a centro dos pilares é 5,55. Então, eu tenho 13 centímetros aí de barra rígida. O que essa barra rígida é para a gente?
Essa barra rígida nada mais é do que um elemento que a gente não vai permitir rotação. Ele não rotaciona, ele não vai sofrer deflexão, ele vai permanecer com um ângulo de 90 graus desse trechinho com o pilar. Então ele rotaciona o pilar, mas não rotaciona essa região da viga, tá? É uma maneira de representar que esse pilar ele é um pouquinho mais grosso, ele tem uma região de influência aí, tá? A carga não entra, então, no nó rígido ou na barra rígida, ela só fica na barra do comprimento efetivo, tá? Essa região é uma região dentro do pilar. E a partir disso, a gente vai obter os esforços solicitantes internos. Pergunto para vocês, deu para entender o que é essa barra rígida? Quando que usa? Como é que funciona? Sim. Se ninguém falar nada, eu estou entendendo que todo mundo está entendendo. E a gente vai tocar. Eu vou pegar. Maravilha, maravilha. E aí, aqui o que eu faço? Eu mostro os esforços solicitantes internos, tá? Aumento do setor, força cortante, tudo isso eu obtenho do SQ, isso é muito segredo. E eu faço um comparativo, tá? Eu faço comparativo do quê? Desse método analítico em que a gente faz essa identificação a partir dos portos plano, né? Aquele porto QH, e eu comparo isso com uma solução que no dia a dia, se você for projetar, provavelmente você vai usar o ABS. Por quê? Porque ele hoje é o software de melhor custo-benefício. O investimento dele não é tão alto para esse software e você tem uma ferramenta excelente. Só para eu entrar em números, para vocês terem uma ideia, hoje um software desse, uma licença vitalícia, é em torno de uns R$2.000, tá? Quase não se vende mais licenças vitalícias do WebEx. O que eles estão vendendo são assinaturas. Hoje, a assinatura do WebEx com o QI Builder, que faz projeto elétrico e hidrossanitário, então seriam esses três softwares, né? BERC, QI elétrico e QI hidrossanitário, com QI Builder. Hoje ele está em torno de uns 300, R$350 por mês, a assinatura. Você vai ver que por ano fica um pouquinho mais caro do que o valor que se fosse só comprar o WebEx, mas tem o benefício de já estar com software de dimensionamento de eletricidade e hidrossanitário, tá? Para quem for seguir nessa área de fazer projetos, não tem muito escapatório. Você não vai conseguir fazer à mão os projetos, não que você não saiba, mas você não vai conseguir fazer tudo à mão por conta de tempo hábil, se você de fato for calcular. Se fosse ser só desenhista, fazer por achismo, dá para fazer. Só que o inconveniente é porque você vai, né, se expor a um risco, e esse risco é um risco de ruína, tá? Em contrapartida, hoje você tem essas licenças da AutoQI de você contratar 3 anos. Ao invés de você contratar 1 ano, você contrata 3 anos. Eu sei que cai bastante o valor, eu sei que fica bem atrativo. E para quem tem interesse, eu recomendo até, vocês estão no 8º período, não é? Então, eu recomendo para quem tem vontade, pensa em atuar na área de projetos, você já pode começar a pensar, viu, em utilizar esse software. Eu, particularmente, no último ano da faculdade, eu já adquiri o EBERIC e quase no finalzinho do curso, eu já adquiri o elétrico hidrossanitário. Para quê? Para, nesse momento, eu praticar. Se você for esperar você formar para poder pegar a prática de algum software, você provavelmente vai sofrer um pouco mais, tá? Então, aqui eu não estou incentivando de você atuar no sentido de, né, fazer exercício legal da profissão, mas estou falando de realmente você aproveitar esse tempo no finalzinho de... Opa, Samuel, tudo bem? O programa é uma facada. O programa é uma facada. É uma espadada mesmo, Samuel. Mas facada mesmo, rapaz, é o TQS. E só o TQS é R$5.000. Então, assim, se o EBERIC é caro, o TQS é bem mais. O TQS, R$5.000. EBERIC craqueado, Joyce, dá para usar. Só que ele não vale nada. Nada mesmo. Você vai pegar uma versão muito antiga. É a versão V8. Eu confesso que eu comecei a treinar com ele. Só que eu vou te falar a verdade, que eu não consegui mexer naquilo direito.
Pouquíssimas vezes. Por quê? Ele tem muito bug, ele tem algumas considerações lá de análise estrutural não tão interessantes, ele não considera a NBR 6118 atualizada, com versão 2014, e ele tem muito bug. Assim, o professor, o meu irmão também tava utilizando o craqueado, ele falou assim, nossa, não dou conta. é horrível. Não bate, aí ele comprou o dele. Quem que é? Meu irmão. Seu irmão estuda aqui ou não? Não, estudou em Goiânia. Cara, é horrível, é horrível. Assim, eu particularmente sempre recomendo, por quê? Se você está decidido que você vai seguir na área de projetos, eu tinha essa definição desde o 7º período, praticamente, eu tinha chegado à conclusão que eu ia seguir um projeto. Eu já tinha começado a fazer estágio na área de projetos, me identifiquei muito, sabe? E falei, cara, é isso mesmo que eu quero. E eu peguei o último ano para poder realmente focar em aprender software. Por quê? Mas isso é licença que a gente paga? É licença, Joyce. Na época eu comprei a licença vitalícia. Paguei R$2.000 no EBERIC e R$2.000 no elétrico hidrossanitário. Os dois juntos, né? Eu comprei a licença. Outra opção que você tem, hoje, que na minha época não tinha, é utilizar a versão de avaliação. Eu sei que o EBERIC, você acessa a versão de avaliação. O que o EBERIC e a versão de avaliação não te permite fazer? Salvar arquivo. Em que sentido? Tanto exportar quanto salvar. Por exemplo, você fez lá um projeto. Quando você fechar o programa, ele não salva. Deus me livre. Só que para quem está treinando, é uma opção interessante. Ah, não quero pagar isso agora, tudo. É uma opção interessante. Por quê? Você já vai ter noção de o aprendizado com o software já na sua versão atual. Qual que é o problema do craqueado? Ele é muito diferente da versão atual. Muito mesmo. Se vai seguir só para projeto, é um investimento pequeno comparado ao ganho de produtividade, de experiência que você vai ter com o software. Tá? Para mim foi excelente. O último ano de faculdade eu peguei para aprender software. Por quê? A teoria, vocês vão ver quando começar a utilizar software, a teoria ela é importantíssima. Porque várias configurações, por exemplo, do meu modelo do EBERIC, são configurações que eu parto de um conhecimento teórico. Se eu não tenho esse conhecimento teórico, eu vou trabalhar com software no seu padrão, default. Qual que é o problema? Você tem um monte de tranqueira lá que está configurado e gasta muito mais ferragem, tem armadura negativa muito alta, um monte de coisa ruim. Se você vai estudando e vai aperfeiçoando a teoria, aplicando isso no software, fica excelente. Você consegue otimizar muito o seu projeto, tá? Então, vale a pena pensar nisso. Esse hidrossanitário deve ser legal, né? É excelente, olha, é excelente. Todos eles trabalham atualmente com a filosofia BIM de projeto, então você tem a avaliação de interferências, você consegue rodar no EBERIC, exportar ele e conseguir ver a interferência dele no hidrossanitário, você gera visualizações tridimensionais, você faz exportação para aquelas softwares de realidade aumentada. Tá muito bom. Porque ficar preso naquele AutoCAD, Deus me livre. Não sai caro. O pacote não sai caro se você fizer o pacote dos 3 e pegar a assinatura de 3 anos. Eu sei que quem fez recentemente esse pacote foi o Thiago. Thiago daqui de Morrinhos. Ele está falando Thiago Matias. Exato, Thiago Matias. Ele mesmo. Ele fez. Eu sei que ele fez, não ficou caro, ele pegou para 3 anos. E vale a pena no sentido de você realmente aprender. Por exemplo, o projeto hidrossanitário elétrico, cara, ficou muito bom. Pra você ter uma ideia, eles têm um modelo de fazer lançamento automatizado da tubulação de água fria, água quente e esgoto. Então você consegue, por exemplo, meu banheiro tem ducha higiênica, bacia sanitária, de caixa acoplada ou de válvula, tem um lavatório e tem um chuveiro. Você escolhe essa configuração, marca os períodos e ele faz o lançamento desses pontos, todos na altura, nas posições, as peças. É muito bom mesmo. Facilita demais. E AutoCAD, você trabalha com AutoCAD quando você não tem possibilidade ainda de ter um software. Porque AutoCAD, você está lidando com um tipo de projeto totalmente artesanal. Você tem que fazer todos os cálculos. Dificilmente você vai conseguir fazer todos os cálculos para projetos
do dia a dia, o que vai te fazer levar ou te induzir a trabalhar com o achismo. Não, eu acho que isso aqui dá, eu acho que aquilo dá. É uma coisa muito crua. É muito cru mesmo. Então, assim, eu recomendo, né? Eu abri esse parênteses aqui para indicar isso para vocês, porque eu acredito que vocês já estão no momento, um ponto de inflexão, né? Vocês passam agora a não ficar só focados na teoria, mas vocês começam a pensar em como vocês vão trabalhar, né? E se você interessa por projeto, talvez seja o momento de você começar a pensar em aprender software, tá? Aref, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quanto que é mais ou menos a média que cobra por metro quadrado de projeto? Leilane, eu vou falar o valor que eu cobrava de projetos de um grau de complexidade intermediário, tá? Eu não atuo mais, mas assim, você fez comigo ética? Fiz. Fez, Nós fizemos. Nós tivemos aula disso, hein, Leilane? Tá, mas eu vou falar da minha realidade. Vou falar da minha realidade. Aqui em Morrinhos, eu cobrava valor de projeto estrutural em torno de 7 a 9 reais no metro quadrado, tá? Dependia da complexidade, dependia do tipo de fundação. Porque se é uma fundação mais simples, eu cobrava em torno de 8 reais. Se era uma fundação um pouco mais complexa, 9. Quando é fundação mais complexa, eu até separava. Projeto estrutural, um valor. Projeto de fundações, 3 reais a área de projeção. Pensando que pode ser um sobrado, né? Hidrossanitária elétrica, eu cobrava 4 reais cada um deles, tá? Então, se você jogar um valor de 8 reais, 4 e 4, 8, daria 16 reais o metro quadrado de um projeto, dos projetos complementares. Todo mundo paga isso? Não. Tem muita gente que procura o Zé Canetinha mesmo, o cara que só vai assinar, e não vai pagar isso, tá? Mas eu, particularmente, atuava especificamente nessa área de, como é que eu vou falar? Edificações intermediárias, por assim dizer. Eu não costumava fazer projetos Minha Casa Minha Vida, projetos de casa muito pequenos, não porque eu fazia segregação, mas porque não era o meu foco mesmo. Fazia um ou outro, mas não era o meu foco. Meu foco era trabalhar com projetos complementares que vinham já de arquitetos. Então, o arquiteto já concebeu a arquitetura, o cliente já está disposto a pagar um valor mais caro, desde o projeto arquitetônico até a obra. Então, ele vai optar, algumas das vezes, né, nem sempre, ele vai optar por um projeto melhor. O que adianta ele ter uma arquitetura linda se o camarada, por exemplo, vai jogar pilar no meio da janela e da porta? Você acha que é estranho isso, mas acontece demais. E às vezes o engenheiro passa batido e meteu um pilar lá no meio de uma janela ou de uma porta que o arquiteto previu. E aí isso eu estou falando de relatos de arquitetos mesmo, que já mencionaram isso comigo e falaram que era super normal. Eu fiquei acho que umas 2 semanas só com a Sinara lá. E eu lembro que alguns projetos ela mandava para você. Eu cheguei a fazer alguns projetos com ela mesmo. Sim, fiz com ela. O projeto dela é bem detalhado, né? E aí que entra. Um projeto detalhado como era o da Sinara, se você passar para um engenheiro mais ou menos, a chance de ter cagado é muito grande, sabe? E o cara não vai conseguir nem transformar. Por exemplo, o projeto elétrico da Sinara é horrível de fazer. É muito chato mesmo. Porque ela define um luminotécnico muito bem elaborado. Então, assim, dá muito trabalho. Então, assim, tem que fazer valer. Quando você compara com o arquiteto vai cobrar de 15 a 20 reais só arquitetura, sem considerar interiores. Então, assim, era o valor que eu cobrava quando eu atuava, sabe? Tem preços mais baratos na praça e tem preços até mais caros. Eu sei de um engenheiro aqui na cidade que cobra até mais caro que isso. Estou falando no caso específico de Morrinhos, tá? Mas se você parar para pensar nisso, nessa questão de valores, se você considerar, por exemplo, uma licença do QI elétrico, hidrossanitário e o EBERIC, que você vai pagar de 250 a 300 reais por mês. Se eu não me engano, o Thiago ficou em torno de 270, algo assim. Se você considerar 300 reais por mês para você pagar do software, se você pegar um projeto muito pequeno, você já vai ter pago isso. Seria como se fosse um valor que você pagaria para poder trabalhar. Como se fosse um aluguel de uma sala, por exemplo.
você precisaria disso para poder trabalhar. Vale a pena. No meu caso, valeu muito a pena. Eu gosto muito dessa plataforma. Só caminhei para não reduzir a atuação por conta de outras prioridades. Mas eu posso falar que Morrinhos tem muita demanda de engenheiros bons. Atualmente, muitas pessoas, não vou falar muitas não, mas uma meia dúzia de pessoas, de clientes, me procuraram para fazer projeto, eu não fiz, e tive dificuldade de indicar profissional, porque estava muito difícil de indicar profissional bom, e no final das contas, o pessoal ainda reclamou que, não, a gente não tem engenheiro que atua na cidade, assim, não tem muitos engenheiros bons. Isso é muito ruim. Ao mesmo tempo, que é uma excelente oportunidade. Eu já falei, para quem faz ética comigo, eu já falei demais, que se um camarada pegar só para trabalhar com acompanhamento de obras aqui na cidade, ele ganha uma grana muito boa. Por quê? Porque a maioria dos engenheiros não acompanha a obra. Na minha época de atuação, eu acompanhava a obra e cobrava por isso. Então vale a pena. Vale a pena se você souber cobrar e prestar um serviço que faça jus a esse valor investido. Respondeu? Leilane. Obrigada. Leilane, se eu puder te ajudar mais um pouquinho, eu tenho uns preços assim que eu tenho por base. Por exemplo, um cara formado hoje em dia, ele cobra por média de R$25 de arquitetônico e 50 o interiores. Não aconselho fazer o interior, porque a gente não tem capacidade de fazer isso, deixa isso para o arquiteto. Não cobra só o arquitetônico. Se ele quiser só assinatura, você não é formado, você tem que pagar no mínimo R$300 para o engenheiro formado. Então você tem que ter isso em vista. Então se ele cobra no mínimo 15 por metro quadrado, no mínimo, passa 15 só arquitetônico. Se quiser elétrico, essas coisas, você joga uns R$100 a mais e faz. Eu geralmente cobrava 20, cobro 20, sinceramente, porque é muito complicado e os caras trocam toda hora. Toma cuidado de fazer o projeto, porque o mundo está cheio disso. Você faz um projeto, faz o croquis, faz o caralho, os caras pegam, na hora que você manda esse orçamento, o cara vai lá e manda para outra pessoa fazer. Cheio mesmo. O cara vai lá e pega o projeto, 300 conto, paga para outra pessoa fazer. E acompanha a obra. Então sempre coloca não, R$50 para acompanhar a obra, ou joga R$22 o metro quadrado para acompanhar a obra, porque tem muito mestre de obra que fazem cagada aqui também. Os caras colocam o trem tudo errado, água vazando em forma, sem espaçador, os caralho. Então, vai dar problema e, querendo ou não, é seu nome ali. E mesmo você não sendo formado ainda, você pode usar aquilo como portfólio depois. Eu fiz o projeto disso aqui. Então, toma cuidado com isso. Então, tá na média ali de 25 se for alto padrão e R$15 se for uma basiquinha. Mas tem em vista o lugar que pra você não gastar muita gasolina também, porque R$7 tá foda. Só que aí você tá conseguindo vender bem, hein? Se você pegar projetos por 25 arquitetura aí, você pode parar do resto tudo só fazer isso. Porque o benefício é você não ter responsabilidade, né, cultural. O foda é que não dá, cara. Não dá. O povo daqui é muito ruim. Se você não pegar alto, sua cabeça vai pra merda, porque você sabe que vai fazer cagada. Eu foquei numa classe de obras que eu não pegava obra pequena fácil. Exatamente por conta disso. Quem atua com obra pequena tem um dilema. O cara quer leilão, ele quer o preço mais barato. É horrível isso. Mas são algumas dicas. Para quem for seguir em projeto, vale a pena investir em solo. E eu tô começando a ficar um pouco preocupada, porque eu formo no meio do ano que vem, se tudo der certo, né? E vai bater no desespero. Tem dia que eu tô trabalhando e pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer ano que vem? Por que você desesperado? Eu agora em dezembro. Sem ir nem beira. O benefício é isso, vocês se prepararem o máximo possível antes de formar. E assim, galera, formou, tenha coragem e responsabilidade. Responsabilidade para estudar e continuar aprendendo. E coragem, porque às vezes vão surgir oportunidades de algum serviço para você, talvez você nem saiba fazer, ou nunca fez. Vale a pena você pagar um engenheiro para poder fazer e você pegar uma consultoria do que você abrir mão, no sentido de deixar a oportunidade passar. Eu, no início da atuação, peguei de tudo e fui aprendendo no decorrer do tempo. Aí, com o tempo, eu fui direcionando só para o projeto estrutural,
e fundações, arrumei um sócio do escritório que só fazia elétrico hidrossanitário e acompanhar a obra. Então, assim, foi bacana. Tem muito fácil. É muito fácil. Beleza? Beleza? Espero que as dicas possam servir para vocês. E só para lembrar, na aula eu comparei isso, né? A diferença desse método analítico com o EBERIC. A diferença é que o EBERIC ele vai considerar um modelo de analogia de grelhas, que é um modelo bem mais próximo da realidade. Por conta disso, a distribuição das reações de apoio é muito diferente. Se você olhar do lado esquerdo, é o carregamento que a gente considera no nosso cálculo, o carregamento linear, e do lado direito é o carregamento que de fato é distribuído, né? O mais próximo disso é distribuído na vida real. Por quê? Porque próximo aos apoios, então, especialmente intermediário, você vai ter uma redução de carga por conta do engaçamento. Próximo aos outros apoios de extremidade, você vai ter um acréscimo, um aumento de carga. E isso vai resultar em momentos vetores diferentes, em esforços solicitantes internos diferentes. E é exatamente por isso que, às vezes, os cálculos à mão dão um pouco diferente dos cálculos de software, tá? Mas veja que se a gente for considerar o modelo nosso de pórtico H, os valores são muito próximos, tá? Diferente do modelo lá que a gente colocou aquelas extremidades corrigidas, veja o momento negativo nos tempos, né? Enquanto que o do EBERIC estaria aí algo em torno de 43,4 kN, para essa situação na região intermediária, se fosse considerar aquele modelinho da rigidez, daria 61, uma distância muito grande. Em comparação, se você considerar esse do lado esquerdo aí, aquele do pórtico em H, a gente já tem um valor de 43,29. É bem mais perto, tá? É bem mais perto do valor que foi realmente calculado. Então, assim, fica essa dica. Como eu disse, essa aula ela foi preparada de uma forma bem cuidadosa para tentar mostrar para vocês alguns motivos disso, tá? Depois disso, aí aqui a segunda aula era referente a rodar esse modelo e obter os esforços solicitantes internos no FTU, tá? Dela eu não vou comentar porque é só seguir o passo a passo ali, eu faço com detalhes, é você acompanhar. Se tiver alguma dúvida daquela aula da FTU, como é que foi? Foi de boa. Foi de boa. Eu vou ser bem sincera, eu não consegui assistir tudo ontem, porque eu tomei vacina e tava tendo reação. E hoje eu não tive tempo, mas eu vou assistir. Eu comecei a assistir ela, só que eu não terminei. Tá joia, tá joia. Então assiste mesmo porque tem atividade, né? A atividade é essa, tá? Vou mostrar ela aqui agora para vocês. Atividade de fixação, eu já coloquei ela no Classroom para vocês, tá? O intuito é o quê? Vocês apliquem esses conhecimentos que a gente já teve dessas 3 primeiras aulas, tá? Lembrando, a primeira aula a gente fez a visão e discutiu os modos de ruptura. Na segunda aula a gente trabalhou e discutiu a respeito dos modelos de analogia ou modelos de treliça, como que os esforços referentes ao cisalhamento atuam na viga. E a gente pegou a última aula para dimensionar a armadura. Então, a gente fez esse passo a passo, tá? E nessa aula de ontem, eu apresentei para vocês como obter os esforços. Porque a gente estava até então partindo desses esforços em vigas como já sendo obtidos. Era tanto de força cortante, tanto de momento vetor, e a gente mencionava. Na aula que eu passei para vocês ontem, nas 2 aulas, eu mostrei como que a gente obtém esses esforços, né? Então, esse procedimento é o procedimento que vocês vão aplicar junto com todo esse conteúdo passado. Então, aqui eu faço uma breve introdução, falo a respeito, e vou falar assim, ó, diante dessa condição, vocês vão ter uma viga V01 aí embaixo, tá? Que tem um valor de momento vetor positivo máximo e negativo máximo. Vocês vão conseguir calcular e encontrar isso, tá? Fez esse cálculo, vocês vão também dimensionar, além desse momento vetor, vocês vão dimensionar a armadura transversal, tá? Eu explico que vai ser via F2 aqui para vocês, tá? E algumas considerações que vocês vão utilizar. Primeiro, concreto C25, armadura longitudinal CA50, transversal CA70 e classe de agressividade ambiental 2, significando que o cobrimento nominal é de 3 centímetros, tá?
Comprimento nominal de 3 centímetros. O que vocês têm aqui de informação além disso? Olha só. Nessa condição que vocês têm aqui, a gente está com uma condição de um pórtico em que eu tenho pilar nas extremidades e eu tenho essa viga vencendo esse vão de 9 metros. Tá? É uma viga de entrada de uma garagem. Vamos considerar aí que seja uma garagem de 3 carros. Tá? E aí eu tenho esse vão de 9 metros. A viga é de 15 por 40. Tá? O pilar tem 3 metros de altura e a altura da viga é 40 centímetros. Como que você vai modelar esse pórtico lá, pessoal? Você vai modelar exatamente do jeito que ele está. Você vai pegar aqui, ó, e essa dica você vai utilizar no exercício. Você vai pegar o pórtico aqui, ó, e desenhar ele dessa maneira, ó. Você vai subir de cá e vai passar a viga, tá? Aqui é engaçado. Aqui é engaçado. Logo abaixo tem a figurinha mostrando também. E aí, o que vocês vão fazer? Lembra que no pórtico H a gente pegava metade da altura do pilar? Isso porque a gente considerava que para essas condições eu tinha continuidade do pilar para cima. Nesse caso, você vai pegar aqui, ó, esse L do pilar, e essa dica eu não escrevi, esse L do pilar aqui vai ser igual a 3,20. 3,20. Por quê? 3 metros mais 20 centímetros na metade da viga. Estou considerando ele de forma simplificada. Está aqui, tá o pórtico, pilar engaçado, e vocês vão ter que calcular o quê? Eu não sei quanto que é o L efetivo da minha viga. Então, vocês vão ter que calcular a primeira coisa, L efetivo. Além disso, eu comento que essa carga aqui de 15 km por metro quadrado é só referente à reação de apoio das lajes. Portanto, o que falta aqui mais nessa carga? Essa carga vai ter um G de peso próprio da viga, que não está aí nesse cálculo. Esse G de peso próprio da viga não está dentro desses 15 km por metro, tá? Obteve o L efetivo, você vai somar, você vai calcular esse G do peso próprio da viga, vai somar com 15, você vai lançar isso aqui no F2, lembrando que aquela consideração da direção do pilar aqui para vocês, tá? E de posse disso, vocês vão conseguir calcular os esforços internos, momento setor e força cortante. Com esses valores, aí sim vocês vão conseguir, de fato, dimensionar armadura longitudinal e transversal. Então, é uma atividade longa, ela é grandinha, tá? Mas tem o intuito de vocês fazerem a assimilação de todo o conteúdo que já passado até agora. Por que disso? Porque as próximas aulas que nós teremos será de detalhamento já das armaduras longitudinais, transversais. E essas aulas de detalhamento, a gente já vai partir para o desenho gráfico, tá? Pergunta, dúvidas? O Aref, nessa atividade, a gente vai usar aquele primeiro cálculo que a gente aprendeu? Ou não? Isso aqui está relacionado só a partir da segunda? Você fala da laje, Joyce? Porque a gente fez aquele cálculo que você não corrigiu ainda, sabe? Aquele que a gente enviou? Sim. Aquele você vai usar, porque aquele é a determinação de dimensionamento de armadura transversal. É de cisalhamento. Sim, você vai usar aquele cálculo. Eu vou corrigir ele e vou passar para você, tá? Tá, porque aí a gente usa aqueles valores da tabela, aí depois eu tenho que jogar nesse novo cálculo? Não, na verdade, Joyce, esse cálculo aqui que você vai fazer é antes daquele lá. Uhum. Aquele lá, você já tinha a força cortante. Aqui você esse aqui é o primeiro, então. Exato. Vai encontrar primeiro força cortante no meu setor, que é por aquele passo a passo da FTU, para depois você fazer aquele passo a passo de dimensionar tanto o estribo quanto a armadura longitudinal. Aí que a gente está procurando o esforço primeiro. Exatamente. E na aula lá fala que tem uma tabela, né? Uma tabela de viga, é escrito laje? De laje. Aí você vai enviar essa tabela? Não, aquela tabela já está naquele conjunto de tabelas que eu passei na aula passada. Está todas lá juntas? Todas estão lá. Todas estão lá. Todas estão lá. Isso. Eu vou só alterar essa atividade, vou constar essas informações que eu escrevi, tá? Só para que vocês saibam. Essa aqui
e vou explicitar essa questão do peso próprio da vida e a dimensão do pilar. Depois, na hora que for corrigir a outra, eu fiquei com dúvidas no VSW. BSW. VSW, a força de tração atuante no estribo. Tá. Quando for assim, pode me mandar mensagem, Elaine. Mas eu vou corrigir e tirar essas dúvidas. Pode ficar à vontade. Capite, galera. Dúvidas até o momento? A data da atividade da entrega eu já deixei marcada e ficou para o dia 13. Dia 13 de setembro, tá? Lembrando que a semana que vem é feriado, a gente não vai se encontrar. Beleza? Então a gente encerra esse conteúdo. No dia 13 a gente vê a parte de detalhamento de tribos. No dia 14 discute um pouquinho mais sobre essa parte de detalhamento de tribos e algumas verificações que ainda eu não passei com vocês. E aí na outra semana, na semana do dia 20, a gente começa o detalhamento de armaduras longitudinais, tá? Eu em breve já vou postar o cronograma da disciplina, não postei ainda porque ainda não tinha sido liberado as disciplinas para a gente lançar pelo sistema. Agora a gente vai fazer todo o plano de ensino, toda aquela parte do inventário da disciplina lá pelo SEI. Então não vai ser mais um arquivo que eu vou passar para vocês, tá? Beleza? Galera, então, eu vou tirar uma fotinha aqui da chamada, eu sempre estou fazendo ela posteriormente. E aí, a gente encerra a aula de hoje. Teve uma galerinha que formou, né? Como é que eles fizeram com o Concreto 2? Não é possível que eles fizeram em 2 semanas? Eu fazia também extra, mas caro demais essas matérias separadas, credo. Sério, fica quanto uma matéria dessa? Tem ideia? Eu acho que estava no mesmo valor da mensalidade. Quanto que estava? Não ouvi a pergunta. É isso mesmo. Você tem que pagar ela adiantada. Você tem que pagar tudo numa pancada só. Eu não divido no boleto, só no cartão. E deve passar os juros ainda, né? Semestre retrasado, porque semestre passado eu fui dar uma descansada pro meu cérebro, por causa do TCC1. Eu peguei 10 matérias, 3 foi extra, eu tive que pagar 3 mil. Nossa, a rocha. Eu tenho FIES, né? Então essa parte eu tive que pagar a parte. E você conseguiu de boa fazer as 10 matérias do TCC1? Fiz tudo. Mas aí semestre passado eu não fiz nada. Eu tô com 10 matérias e TCC1. Não, aí semestre passado eu fui descansar, porque eu dei um surto e falei, vou descansar. Ô, louco. Roxou, hein, Joyce? Roxou. Mas maravilha, pessoal. Espero que as dicas valham para vocês, tá?